Louvado seja Deus. Neste mesmo clima de adoração, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra, amém? Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento diante da Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, porque viemos aqui para ouvir a Tua voz, viemos aqui para ouvir a Tua palavra. Esse é um momento a qual nós nos colocamos em memorial do Seu sacrifício na cruz. Hoje estamos, meu Deus, comemorando a ceia que o Senhor havia dado aos discípulos antes mesmo de ir para o céu, e esse momento é um momento de alegria para nós, é um momento a qual nosso coração se enche de gozo, porque sabemos que estamos aqui pela misericórdia e pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Pai, nessa oração eu quero iniciar dizendo obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, muito obrigado por ter acreditado em nós, muito obrigado por ter escolhido a nós, muito obrigado por ter colocado o nosso nome no livro da vida, e muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que estamos tendo de anunciar o teu evangelho. A Bíblia vai dizer que os anjos queriam descer fazer isso, mas o Senhor nos deu essa graça e essa misericórdia para estarmos aqui hoje, meu Deus, orando, pregando o evangelho e anunciando o teu reino. Muito obrigado, Jesus, nos dê um culto abençoado, fala aos nossos corações e prepara, meu Deus, o coração da tua igreja para receber a palavra nessa noite, para honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Verso de número 12 ao 17. Estamos numa série sobre a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia. Essa é a terceira semana. A primeira semana pregamos sobre a igreja de Éfeso. Na semana passada, o pastor Caleb pregou aqui sobre a igreja de Esmirna. E hoje estaremos falando sobre a carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo número 2, verso 12 até o 17, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas conservas meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. Arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido em uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Amém. Pode deixar a sua Bíblia aberta, se preferir. Pode tomar o seu assento. Eu gostaria de trazer uma introdução acerca dessa igreja, para que nós possamos entender o que é que Jesus, ou o que é que o Espírito está dizendo à igreja através dessa carta. E a primeira coisa que eu gostaria de começar a dizer é um pouco do contexto histórico dessa igreja, ou melhor, dessa cidade de Pérgamo. A esplêndida cidade de Pérgamo ficava a 112 quilômetros de Esmirna, a igreja que foi pregada aqui semana passada. Ela se tornou um centro urbano muito importante no século 3 antes de Cristo. Eumenes I reinou de 241 a 197 anos antes de Cristo e foi o primeiro a se declarar rei daquela cidade. Ele se aliou a Roma na primeira guerra macedônia, e Pérgamo se tornou uma grande força como vassalo de Roma. Em sua morte, Átalo III, 138 a 133 a.C., deixou seu reino para Roma, que se tornou a primeira província romana da Ásia. Eumenes II construiu um muro ao redor da cidade, um templo de Atenas, um grande altar a Zeus e uma biblioteca com 200.000 volumes. Juntos com Atenas e Alexandria,
Pérgamo veio a ser um destaque como centro intelectual do mundo antigo. Eumenes II foi responsável direto pela popularização das folhas para escritas feitas de pele de animais, conhecidos como pergamene, e hoje chamados de pergaminho. Daí o nome da cidade, Pérgamo. A cidade ainda se tornou o principal núcleo religioso da Ásia, com templos, altares, santuários, que eram dedicados a Zeus, conhecido ali como Deus Salvador. Também era dedicado a Atenas, conhecida como deusa da vitória. Também era levantado altares a Dionísio, conhecido como Deus padroeiro da dinastia de Atalida. E também altares a Asclépio, Deus da cura. Boa parte da cidade foi destinada ao templo de Asclépio, tornando a cidade uma espécie de cidade milagreira, onde também surgiam alguns magos, algumas pessoas que mexiam com magia, para então curar os doentes. E Pérgamo passou a ser como que uma Aparecida no Brasil. Lembra da cidade de Aparecida? A qual pessoas fazem votos e promessas e vão até lá, às vezes sobem a escadaria de joelho e todas essas coisas, isso. Pérgamo era uma cidade como essa. Era uma cidade onde pessoas frequentavam para pagar promessas ao deus Asclépio. E para fechar com chave de ouro a história de Pérgamo, Pérgamo também era a capital do culto ao imperador. Na época, no mundo antigo, como Roma havia dominado tudo, eles começaram a instituir cultos ao imperador, na onde todos daquela cidade ou daquela região tinham que ir ao templo cultuar o imperador de Roma, como ele sendo um deus. Tanto é que os imperadores romanos diziam que eles eram Deus, eles eram filhos de Deus, assim como os egípcios, os faraós diziam na época de Moisés que eles também eram um Deus, né? Que eles tinham uma força e um tamanho gigante como o do próprio Deus. E daí então, depois de entender esse contexto da qual Pérgamo era situada, uma cidade totalmente pagã, uma cidade com vários altares de deuses, a história vai dizer que em cima de um morro, atrás de Pérgamo, tinha um altar de mais de 12 metros de altura, dedicado a Zeus. Então ela era uma cidade totalmente idólatra. E atrás de toda idolatria pagã, também tem outros tipos de imoralidade. Uma delas é o próprio consumo de bebida alcoólica e também a própria imoralidade sexual, atrás de cada templo, atrás de cada culto pagão como esse. E dentro desse contexto é que a carta de Pérgamo vai ser escrita. E ele inicia o verso 13 dizendo assim: porque a estrutura das cartas de Éfeso são iguais. Elas começam com o anjo ou com o Espírito dizendo à igreja as suas características boas, e em seguida ele vem com aquilo que nós dizemos de coisas ruins que a igreja estava fazendo, ou de coisas maléficas que a igreja, por caminhos maléficos que a igreja estava caminhando. E ele encerra dando um conselho, dizendo: olha, se convertam, se arrependam-se, para que vocês herdem alguma coisa. E aí a história vai dizer, ou melhor, as cartas vão dizer, que para cada uma das igrejas que se arrependiam e voltava-se ao reino, eles tinham um galardão, eles tinham uma recompensa. E a carta de Pérgamo não vai ser diferente. Ela começa no verso 13, dizendo as características boas da igreja. E ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, ou sei onde habitas, conheço as tuas obras e onde habitas. O que o Espírito, ou melhor, o que Jesus está querendo dizer para a igreja, é que Jesus conhecia onde é que eles viviam. Jesus experimentou o que eles haviam passado ou estavam passando, que Jesus acompanhou de perto a dificuldade que eles tinham em servir a Deus. Porque pensa você que agora os convertidos de Pérgamo entrava-se para o cristianismo e tinha que se adequar ao cristianismo, mas no meio de um povo pagão. Isso me faz lembrar Daniel quando chega na Babilônia. Ele chega vindo de uma família sacerdotal, ou melhor, vindo de uma família
israelita com seus costumes e devoções a Deus, mas agora ele habita no meio da Babilônia. Um povo pagão, um povo de costumes estranhos, que comia uma comida estranha, que comia uma comida impura, e aí Daniel vai ser o diferentão. Daniel não vai participar daquilo que o rei está oferecendo para comer só aquilo que para ele é a vontade do próprio Deus para a vida dele. Então Daniel é um exemplo de homem que habitava na Babilônia, mas não participava da Babilônia. E o que Deus está dizendo para a igreja é: eu sei onde habitas, eu sei onde vocês têm vivido, e sei o que vocês têm enfrentado para passar ou para guardar o meu evangelho. E isso está vindo como um elogio da parte de Deus para com a igreja, dizendo: olha, eu sei da dificuldade que vocês têm enfrentado para se manter na minha presença. E ele continua dizendo assim: olha, e onde vocês habitam, eu sei que é o trono de Satanás. E Osborne vai dizer assim que Jesus faz essa referência devido ao culto ao imperador. Então fazer culto ao imperador era colocar um trono de Satanás no meio da cidade, ou era colocar um trono de Satanás no meio da igreja. Ora, vamos olhar para a Bíblia para tentar entender o que era um culto então para Deus. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus separando dois homens da família de Levi. Um era Moisés e o outro era Arão. E daí então Deus vai instituir o culto em Israel. E como funcionava o culto? O culto precisava ter profeta, sacerdote, sacrifício e povo arrependido. Então, para se ter um culto a Deus, precisava ter a figura de Moisés como profeta, a figura de Arão como sacerdote, um animal como sacrifício e o povo arrependido, para daí então iniciar um culto. E quando eu olho Deus falando que na cidade de Pérgamo havia levantado um trono de Satanás, ora, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que só Deus merece adoração, e só a Deus devemos cultuar, porque só Deus tem o trono, só Deus senta acima do trono. O diabo não tem trono nenhum, a não ser que nós demos esse trono a ele. Em que situação nós vamos levantar um trono para Satanás? Ora, se o culto a Deus precisa ter profeta, sacerdote, sacrifício e povo arrependido, num culto para o diabo precisa ter também falso profeta, falso sacerdote, falso sacrifício e falso arrependimento. Ora, quando nós ajuntamos uma dessas coisas, se nós entrarmos numa igreja que existe ali um falso profeta, consequentemente ali naquele lugar também vai ter um falso culto e consequentemente um trono a Satanás. Quando nós entramos num lugar que tem sacerdotes com falsas intenções para atrair a igreja, para roubar a igreja, para dissimular mensagens mentirosas acerca do evangelho, ali também tem um trono de Satanás. E quando o povo vem para a igreja com uma intenção de sacrificar a Deus, mas uma intenção equivocada, ali também tem um trono de Satanás. E quando o povo tem um falso arrependimento acerca dos seus atos, também se levanta ali um trono de Satanás. Ora, quando um falso profeta, ou melhor, vou tirar o termo falso, quando um profeta leva uma vida leviana, ele levanta no coração dele um trono de Satanás. Quando um sacerdote leva uma vida de mentira e enganação, ele levanta no coração dele e no coração da igreja um trono de Satanás. Quando nós trazemos falsa adoração, e quando eu digo isso, eu me refiro a uma adoração de boca, que não condiz com os nossos atos em vida, levantamos ali no nosso coração também um trono de Satanás. Quando nós pecamos contra Deus e não nos arrependemos, mas trazemos diante de Deus um falso arrependimento, levantamos também ali no nosso coração um trono de Satanás. Então é simples, um falso culto a Deus levanta no ambiente um trono de Satanás. E o que é trono? Só se assenta no trono quem tem governo. Ora, se o diabo governa a vida de um crente, é porque ele já levantou um altar para Satanás dentro da casa dele. Se uma igreja
não prega um evangelho verdadeiro, se o pastor muda o que está escrito na Bíblia para agradar A e B, ele levanta ali dentro daquele templo um altar para Satanás. Quando o povo traz para Deus uma falsa adoração, levanta no meio do culto um altar para Satanás, e o diabo começa a governar todo o ambiente do culto, da igreja, do sacerdote, dos membros, das ovelhas, das casas das pessoas. Tudo isso começa a ser governado por Satanás. E aí nos perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo na minha casa? Deus, por que a minha casa está de ponta cabeça? Ora, provavelmente levantamos ali um trono de Satanás, porque na casa de um crente, o diabo não tem acesso e permissão para bagunçar com o ambiente. Porque uma hora que Deus tem o trono edificado dentro da casa de um cristão, o diabo não tem poder sobre a vida daquele crente. Se o diabo está tendo poder e legalidade para virar a sua casa de ponta cabeça, é porque você levantou um trono de Satanás dentro da sua casa. Ricardo, em que situação eu faço isso? Está aqui. Falsa adoração, falsa vida com Deus, falso sacrifício, tudo isso, levantamos trono de Satanás na nossa vida. 2 verso 13, ainda mantendo o verso 13: mas conservas meu nome. O que Jesus está querendo dizer com conservas o meu nome? O termo verbal aí, conservas, tem o sentido no original de agarrar firmemente. É um sentido como que vem uma tsunami, arrasta tudo, mas a pessoa se agarra a uma coisa, a um lugar tão firme, uma árvore, ou um ferro, alguma coisa, e as águas levam tudo embora, mas aquela pessoa fica agarrada àquela árvore, de lá ela não solta. É como se passasse um furacão arrancando tudo, e nós nos seguramos em alguma coisa firme, concisa, e o furacão arranca tudo, mas não nos leva, porque nós estamos segurados em algo mais forte que o furacão. O que Jesus está dizendo para a igreja? Olha, apesar das dificuldades que vocês passaram, apesar dos ventos que vocês passaram, vocês permaneceram firmes, vocês agarraram ao meu nome, vocês agarraram a fé que vocês têm em mim. Apesar da força do vento, vocês não esmureceram, vocês permaneceram agarrados ao meu nome, permaneceram fiéis ao meu nome. E aqui eu também quero abrir um parênteses para enaltecer esses crentes que passam uma luta diária, mas estão firmes na presença de Deus. Não faltam culto, não falta oração, não falta culto da palavra, estão sempre presentes ouvindo a palavra de Deus, estão sempre servindo a Deus. E quando você olha para ele, você pergunta: ei meu irmão, vai tudo bem contigo? Ele abre um sorriso e diz: graças a Deus, vai tudo bem comigo. Mas ele não está dizendo por hipocrisia, não. Ele está dizendo porque ele não está agarrado no homem, mas ele está agarrado em Cristo, aquele que é a força, aquele que é a vida. Aleluia! E Jesus continua dizendo: conservastes o meu nome, permanecestes agarrado ao meu nome, e não negastes a minha fé. Esse termo faz um contraste com Lucas 12:19, que vai dizer assim: aquele que me nega diante dos outros, será negado diante dos anjos, ou diante do meu Pai. Ora, em que momento nós negamos a Cristo? Temos vários momentos. Quando nós não damos testemunho do Cristo que nós servimos, nós estamos negando a Cristo. Quando o mundo lá de fora não enxerga em nós um caráter cristão, nós estamos negando a Cristo. Quando pessoas lá de fora nos assistem e não querem o Deus que nós servimos, nós estamos negando a Jesus. Quando as pessoas passam por nós e não enxergam em nós virtude de Cristo, nós estamos negando a Jesus. Prova isso, Ricardo, simples, passagem de Pedro. As pessoas identificam em Pedro Jesus, mas Pedro diz: não, eu não conheço ele. Você dizer que serve a Jesus, mas não levar uma vida contingente, uma vida
Você dizer que você serve a Jesus, mas não levar uma vida que condiz com aquilo que você está dizendo, você está negando a Jesus. É melhor que nunca tivesse dito: eu sou servo de Cristo. 2 verso 14. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Ora, o que é a doutrina de Balaão? Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta que surgiu em Números do capítulo 24 ao 27. Um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. E todas as vezes que ele ia dizer uma palavra de maldição, ele abençoava Israel. Ora, o que tem a ver essa doutrina com o próprio Balaão? Balaão não foi um inimigo declarado de Deus. Ele nunca se declarou: sou inimigo de Deus. Pelo contrário, ele profetizava em nome de Deus. Ele professava adorar a Deus, mas traiu ao povo antigo de Deus, levando-os a aceitarem ideias e maneiras pagãs, tendo assim tentado destruir o caráter deles como povo separado, ou melhor, povo santo de Deus. Porque o termo santo no Antigo Testamento é separado. Quando a Bíblia fala assim: olha, sede santos, porque eu sou santo, Deus está dizendo assim: olha, sede separado, como eu sou separado. Nós não temos que ser super-homens ou super-mulheres, temos que ser separados. O mundo tem que olhar em nós e não pode nos ver mistura entre nós e o mundo. É como água e óleo. O cristão tem que ser o óleo ou a água, mas não pode se misturar. Habita no mesmo ambiente, mas não participa daquilo que o mundo participa. Os seguidores de Balaão não têm integridade de alma. O que é integridade? Integridade é tudo aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Balaão não tinha integridade de alma. Os seguidores de Balaão também não têm integridade de alma. Perceba, eles não são inimigos de Deus declarado. Eles até profetizam em nome de Deus, mas a integridade deles é fraca, falha e podre. Porque quando ninguém está vendo, ou melhor dizendo, quando ninguém consegue ver o que eles estão fazendo, é ali que eles demonstram o que eles são. Integridade falida, integridade maldita. Os seguidores de Balaão são indivíduos religiosos, mas se caracterizam por defeitos vastos e sérios em sua vida espiritual. Perceba que Balaão, ele era religioso, ele dizia: não, eu profetizo em nome de Deus, mas se você me pagar bem, eu profetizo contra Deus também. O negócio aqui, eu sou profeta, quem pagar mais leva. Caráter corrompido. Servem a Deus por aquilo que eles podem receber, não por aquilo que Deus é, ou que Deus pode dar. Falam aquilo que é condizente para o que o povo quer ouvir. Pregam um evangelho hoje em dia para coçar o ouvido daqueles que escutam, para ter igrejas lotadas. São discípulos de Balaão. Continuando no verso 14, vai dizer assim: ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Olha isso, lançar tropeços diante dos filhos de Israel. A doutrina de Balaão tinha como objetivo levar o povo ao erro. Podemos identificar isso em alguns pontos. Primeiro, o que Balaão fazia com o povo? Balaão dava mulheres moabitas para Israel casar. Casa com essa mulher aqui. Casa com essa daqui. Qual a intenção dele? Mistificar o povo, tirar a pureza do povo. Porque Israel estava casando com mulheres pagãs. Casamento é o quê? Aliança. Mulheres pagãs, mistura de raça, levando o povo santo a se misturar com o mundo. Então qual que era a doutrina de Balaão aqui? Faz aliança com o pagão e se mistura no meio dele. Você não precisa ser separado, você não precisa ser santo, você não precisa ser diferente. Não, para que esse negócio de diferente? Não. Segue essa doutrina aqui que vai dar certo. Vai por esse caminho aqui que é melhor. E além do mais, ainda dava deleites atrativos de adoração pagã. Que era o quê? Deus falava para Israel: vocês não podem cozinhar a carne do cabrito no leite da mãe.
Ó, vocês não podem fazer isso. Ó, vocês não podem fazer aquilo. Ó, vocês não podem fazer isso. Israel, ó, esse é o caminho. Ó, vocês não podem, não pode, não pode, não pode. Balaão chegou e falou, não, esquece esse negócio aí. Vem para a doutrina dos moabitas, que aqui você pode tudo. Aqui você pode fazer o que você quiser. A adoração pagã não tem exigência. Vem como você está e fica como você quer. Aqui não tem essa. Aqui nós não vai pregar um evangelho para te confrontar, não. Não. Aqui nós vamos profetizar que vai ter bênção na tua vida, vai ter prosperidade, que a tua casa vai caminhar, que a tua casa vai prosperar, que vai dar tudo certo, independente de como você serve a Deus. Essa era a doutrina de Balaão. Não importa o Deus que você serve, vem para o nosso Deus que Ele vai resolver a tua vida e você não precisa fazer nada. A doutrina de Balaão não tem princípios, faça o que você quiser, o que está no teu coração faz. Não, mas Deus, não, esquece esse negócio de Deus, faz o que está no teu coração. Doutrina pagã não tem separação, seja igual aos demais. Na doutrina de Balaão, você não precisava ser um povo diferente, não, pode ser igual aos moabitas, está bacana. Isso me faz lembrar algumas coisas do nosso dia, né? Não, vem como está, fica como quer, segue o teu coração, seu coração não é enganoso, serve a Deus do jeito que você quer e toca a sua vida, que Deus é na sua vida. Vai, só toca. Verso 14 ainda, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. A questão aqui, não parece que João está dizendo contra alimento sacrificado, porque Paulo já havia tratado isso em Corinto, dizendo que isso não tinha nada a ver. Se para quem era pecado, não comesse. Para quem não era pecado, podia comer. Então o que ele está querendo dizer aqui? A questão parece ser sobre os crentes que continuavam a participar das festas pagãs, como se nunca tivesse convertido, dando um testemunho de vida, não dando um testemunho de vida nova em Cristo Jesus. Então o que eles faziam? Eles se convertiam, mas nos tempos das festas pagãs, tirava a capa de crente, entrava no meio da festa e toca o barco. É como hoje. Crente faz um bloquinho de crentes de Jesus e vão pular carnaval. Não, aqui nós estamos evangelizando. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. É como hoje. Festa junina, a gente traz uma festa caipira para dentro da igreja, pegando um costume pagão para adequar dentro da igreja. Festa de jovem, não, a gente tem que chamar jovem, mete uma balada dentro da igreja, um monte de luz, pula, vira cambalhota, não, é para chamar jovem. Eu nunca vi John Wesley fazer uma festinha para chamar jovem. Pelo contrário, eu vi Charles perguntar para Wesley, o que você tem, que multidão vem te assistir pregar? Ele diz, eu queimo em cima daquele altar e eles me vêm ver queimar. Nós não precisamos de artifícios para trazer pessoas para a igreja, nós temos que pregar o evangelho. Quem tiver que vir, vai vir. É Jesus quem faz a obra, não é jeitinho que vai fazer crente vir para a igreja. Concluímos que quando nós nos convertemos, mas não nos separamos daquilo que nos arremete ao mundo, nós tornamos prostitutos cultuais, que era a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era, olha, vem como está e se prostitua no culto, está tudo certo, você vai ser salvo. Pessoas que vêm para a igreja e não querem mudança, levam uma vida leviana, são prostitutos cultuais. Sinto muito, você está se enganando e caminhando para o inferno, a passos largos. E naquele dia vamos ter surpresas. Senhor, mas eu estava na tua casa todo domingo. Jesus vai dizer, eu não te conheço, nem sei o teu nome. 2 verso 15. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. O que é a doutrina dos nicolaítas? Parece ser um pouco pior que a de Balaão. Eles ensinavam que o corpo era imoral, devido ao pecado original, e incitavam a imoralidade nas mulheres, jogando elas aos prazeres da carne, a fim de tirar proveitos. O que eles faziam? As pessoas chegavam, as mulheres principalmente,
para se aconselhar, dizendo que estavam com um problema. Eles diziam: não, isso aí é do seu corpo mesmo, e você vai adorar a Deus alimentando a sua carne. E se deitavam com as mulheres. E detalhe, a igreja fazia desses homens líderes. Sabe por quê? Porque era gostoso ouvir o evangelho deles. Porque sabe como que era o evangelho deles? O evangelho deles era destituído de moral. Eles não pregavam contra pecado. Era mensagenzinha leve, mensagenzinha bacana, aquela que a gente gosta de ouvir. O que tornava leve, o fardo era leve, o evangelho era um evangelho leve, já que o verdadeiro evangelho envolve forte exigência e consciência moral. Champlin vai dizer isso. Então eles pregavam o quê? O evangelho é leve, é fácil, não tem pecado, somos todos salvos, não existe inferno. Inferno é coisa da nossa cabeça, não existe condenação. Uma vez salvo, salvo para sempre, fica tranquilo. Deus já te salvou, seu nome está no livro da vida, faz o que você quiser, você está salvo. E o povo caminhando para o inferno. O que eles faziam? Pegavam esses caras e botavam de líder. E pegavam os descendentes de apóstolo, que vinha com uma mensagem verdadeira e genuína, e botava para fora. E Jesus está dizendo: olha, eu me aborreço disso, e eu vou cobrar vocês. Perceba, nós vamos perceber no verso seguinte, que a frase de Jesus de que puniria, não era os nicolaítas, era a igreja. Porque os nicolaítas já estão condenados. A igreja ainda tinha chance. Mas Cristo está dizendo: olha, eu vou pegar vocês, porque vocês estão fazendo esse tipo de líder, porque vocês querem ouvir palavrinhas que coçam o ouvido de vocês. Eu vou pegar vocês. Agora a gente começa a entender que igreja lotada não é sinal da presença de Deus, que multidão não é sinal de evangelho verdadeiro. Homens importantes e conhecidos na internet não é sinal de homem de Deus. Não é. Verso 16: arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ora, o termo usado aqui, arrepende-te, aqui Jesus está chamando o povo para uma mudança de mente. O termo se arrepender aqui é metanoia, mudança de mente. É o mesmo termo usado para Éfeso, o mesmo. É mudança de comportamento, mudança de mente. É também para que a igreja destituísse esses líderes. O que Jesus está dizendo: olha, muda a mente de vocês e tiram eles de lá. Porque só a igreja tem o poder para destituir um líder. Se a igreja não quiser tirar um líder corrupto de lá, nunca vai tirar. Ele vai sempre estar lá. Porque é o povo quem projeta o líder, não é o líder quem projeta o povo. Notamos aqui a ordem máxima do evangelho. Essa é a ordem máxima. Não haverá salvação em hipótese nenhuma sem arrependimento genuíno. Esse é o caminho para a igreja mudar. Esse é o caminho para nós alcançarmos um avivamento. Eu tenho dito isso para o Caleb, para o pastor Caleb, para minha esposa, para quem está comigo. Nós vamos viver um grande avivamento ainda. E vai ser o último avivamento da igreja. Logo depois disso, Jesus vai voltar. Ricardo, qual que é a evidência que vamos ter um avivamento? Simples. Antes de qualquer avivamento surgir na história, ele é precedido por uma grande dor, uma grande tribulação, assim como aconteceu com Israel lá no Egito. Ele é precedido por uma apostasia da igreja, apostasia sem tamanho, e o aumento da promiscuidade no mundo. Conforme a promiscuidade vai aumentando, a igreja vai se esfriando ou quase morrendo, o povo começa a sofrer, vem um avivamento e levanta a igreja de novo. É por isso que a igreja não morreu por 2000 anos.
Quando a igreja estava morrendo em 1700, Deus levanta John Wesley e queima a nação. E John Wesley ganha 3 milhões de almas para Cristo. Quando o país de Gales estava afundando, Deus levanta um homem para avivar um país. Quando os Estados Unidos estava afundando, Deus levantou Finney para trazer um fogo para os Estados Unidos. E também levantou William Seymour na rua Azusa para trazer um avivamento para a nação. E também trouxe William Billy Graham para ganhar, para ser o maior pregador da nossa atualidade. Eu acredito que nós vamos chegar no avivamento. Mas todo avivamento é precedido por palavra de arrependimento. O evangelho de arrependimento precisa ser pregado. O evangelho deve transformarmos moralmente. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Brasil está passando por um avivamento. Mas eu vejo o Brasil passando por uma das piores fases morais da história que eu já vi. A igreja brasileira é uma igreja imoral. Com tantos escândalos que nós vemos, não tem como nós falarmos que a igreja brasileira está vivendo um avivamento. Não, isso não é avivamento. Isso é inchaço. A igreja está inchada, como se tivesse um fermento na igreja. Mas não é avivamento. Não é avivamento. Avivamento traz mudança moral. Avivamento abaixa o índice de criminalidade. Avivamento abaixa o índice de estupro. Avivamento abaixa o índice de agressão no lar. Avivamento abaixa o índice de aborto. Eu não tenho visto isso na nossa nação. Avivamento traz mudança moral. Porque o avivamento também traz arrependimento genuíno. Precisamos ser o que o evangelho nos manda ser. A confissão cristã precisa ser por toda a vida. Não pode ser por um momento. Não podemos viver de momentos com Cristo. No momento em que estamos na prova, somos fiéis. No momento que estamos na bênção, se esquecemos de Deus. Não, isso não é evangelho. Isso não pode ser um evangelho. Se Cristo não for transmitido em nós e por nós, estamos caminhando para uma condenação eterna. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós precisamos pregar a Cristo com vida e depois com palavras. As pessoas precisam ver Cristo em nós, em vida e depois em palavras. 2,16: se não virei a ti sem demora. O que Jesus está dizendo à igreja? Aqui parece fazer referência de uma volta de Cristo ao indivíduo, não à igreja. Mas vir ao indivíduo não convertido ou não arrependido. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se você não se arrepender, eu vou vir sobre você antes do tempo planejado. Como se Jesus voltasse antes do tempo para aquela pessoa. Porque o voltar de Cristo nada mais é que também para o indivíduo. Cristo pode voltar para mim e para você hoje. E é o que ele está dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou vir sobre você antes do tempo esperado. Você não vai esperar por esse tempo, e eu vou descer, e eu vou chamar o teu nome. E ele continua dizendo: e pelejarei com a espada da minha boca. A espada, para aquele contexto, era o símbolo de Roma. E Roma era um símbolo de opressão. O que Jesus está dizendo para a igreja então? Jesus está dizendo aqui que puniria em vida aos não arrependidos e mau caráteres do reino. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, se a igreja não se arrepender dos maus caminhos que está caminhando, se a igreja não destituir esses maus líderes que eles estão colocando nos altares, eu vou oprimir fisicamente, psicologicamente, e trarei sofrimentos e aflições no corpo, em vida. Não sou eu que estou dizendo. Como dizia Spurgeon, não tem mensagem dura, tem palavra dura. Não tem pregador que prega uma mensagem dura, tem pregador que prega a Bíblia.
2,16: pelejarei com a espada na minha boca contra vocês, que não se arrependerem. Trarei aflições na vida de vocês em vida. Verso 17, eu já estou encerrando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A mensagem foi transmitida pelo próprio Espírito, não foi por João. Não temos a opção de não obedecer. Uma mensagem dada por Deus, nós não temos a opção de não obedecer. Se não obedecermos, sofreremos consequência. É simples. Uma mensagem pregada por Deus, ela não nos dá condição de não obedecer, de fazermos o que queremos. Não. Ou obedecemos, ou traremos consequências terríveis na nossa vida. Ao vencedor. E aqui eu começo a pregar para aqueles que apanharam um pouco no meio da mensagem. Calma, ainda tem solução. Ao vencedor. O termo grego nos dá sentido de ao que praticar. Não é ao vencedor, vencedor aleatório, não. O que o texto está dizendo é ao que ouvir, guardar no coração e praticar o que foi dito. Recompensas não são para salvos. Escutem isso. Recompensa não são para salvos, são para obedientes. É possível ser salvo e não ter recompensa nenhuma? É. Porque reino e salvação são coisas distintas. Salvação Deus te dá. Reino você toma. A Bíblia vai dizer, o reino ele é tomado à força. A salvação Deus te dá gratuita. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui. São coisas distintas. Exemplo, ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Resposta de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não reino. Porque o ladrão da cruz não podia ter reino. Ele podia ser salvo. Ter reino, não. Porque reino é para salvos que vencem. É para salvos que caminharam em vida e venceram. Para esses, Deus tem um reino. Para esses, Deus tem coroa, Deus tem roupa, Deus tem veste. Para essa igreja aqui, Ele tem pedra e nome. E nós vamos entender o que é pedra e o que é nome. Dar-lhe-eis um maná escondido aqui. Bonificação para quem? Para quem caminha até o final, não se apostata da fé e não abandona a cruz. Para quem vai até o final, dar-lhe-ei o maná escondido. O povo no deserto só receberam o maná após serem libertos do Egito. O que Jesus está dizendo aqui é, para aqueles que deixaram de ser escravo do mundo, para aqueles que abraçaram a promessa e caminharam em fidelidade, esses, eu tenho um alimento divino, que é o maná, que é o símbolo do próprio Cristo, e para esses, nunca terão fome na eternidade, nunca ficarão sozinhos na eternidade, porque se alimentarão do próprio Cristo. Deus suprirá todas as carências na alma, porque Cristo é o símbolo do maná eterno. Pedra, aí ele vai dizer, verso 17, olha aqui comigo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Verso 17. Falamos do maná escondido, é o próprio Jesus. Pedra, o que é a pedra? Alguns historiadores vão dizer que essa era uma forma de bonificação de Roma, que Roma dava para os corredores do Olímpio. Ao vencedor da corrida, era dada uma pedrinha branca, para o vencedor, e nessa pedra vinha escrito o nome dele. E essa pedra tinha um valor tão grande, que em alguns casos, Roma dava uma pensão vitalícia para essa pessoa, sustentava ela até a morte. E em casos mais excepcionais, essa pedra servia como um cartão de crédito, a pessoa comprava na pedra.
a longo prazo. Olha, eu tenho essa pedra de Roma, então eu vou comprar a longo prazo. E por aquilo, se era vendido, casa, terreno, o que Jesus está dizendo aqui é, olha, para vocês que vencerem, e uma característica importante da pedra, a pedra servia também para entrar nas festas reais do rei. Então só podia entrar na festa real o convidado que tinha pedra. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, ao que vencer, terá o direito de entrar na festa que eu prepararei para os santos no final dos tempos. E mais, terá crédito comigo para me pedir o que quiser e comprar o que quiser no meu reino, e eu lhe darei, porque ele venceu a caminhada. Aleluia. E por que a pedra ela era branca? O branco faz referência aqui da natureza do vitorioso, uma natureza santa, pura e justificada. Isso Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 30. A pedra branca era simplesmente o símbolo da justificação daquele que venceu. Ao que venceu, foi justificado e deu ele o direito de entrar na festa real, no final dos tempos. E na pedra vai estar um nome, e olha que interessante, que o texto vai dizer assim, vai estar escrito o seu nome, a qual ninguém conheceu, quer dizer, um novo nome, ninguém não conhece esse nome seu que vai estar na pedra, porque Deus vai te dar um novo nome. Ricardo, e o que é ter um novo nome? Vamos lá, primeiro, só pode dar um nome a alguém, se for responsável legal por aquela pessoa. O que Deus está dizendo para a igreja vencedora de Pérgamo é, vocês que vão caminhar até o fim vão vencer, eu vou ser o responsável por vocês, eu vou cuidar de vocês, e nenhum mal chegará à vida de vocês. Segundo ponto, o nome te dá uma família, é pelo nome que você sabe a família que aquela pessoa vem. O que Deus está dizendo para a igreja vencedora é, eu terei cuidado de você, e te ingressarei na família onde o meu filho é o primogênito, e você será também meu filho no reino. E terceiro ponto, quando nós ganhamos nome de família, nós ganhamos direito de quê? Herança. O que Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo é, eu serei responsável por você, adotarei você como meu filho, e tudo que é do meu filho, tudo que eu dei para ele, eu também darei a vocês, como minha igreja no reino. Aleluia! Vale a pena ser fiel a Deus, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Aí vem o ponto interessante do texto. A pessoa só vai saber o nome se chegar até o final, porque só recebe a pedra quem chega ao final. Pastor, não tem como eu saber do meu nome antes? Não, você só vai conseguir pegar a pedra e olhar o nome se você chegar até o final. Se você abandonar no meio do caminho, não tem pedra, não tem nome, não tem direito a reino, não tem direito a acesso à festa final, não tem direito a banquete, não tem direito a nada. Se não chegar até o final, não tem direito a nada. E aqui eu encerro essa mensagem de hoje, dizendo, a igreja de Pérgamo foi uma igreja que viveu numa apostasia gigantesca, igual à apostasia que nós estamos vivendo hoje. E a mensagem central de Deus para a igreja é, quem são vocês no meio da apostasia? Que tipo de crente somos nós no meio da apostasia? Que tipo de cristão somos nós num mundo corrompido? Somos a luz e a diferença? Ou somos pagãos, tanto quanto esse povo pagão que tem caminhado por aí? Aquele que vencer, aquele que for fiel no meio da infidelidade, eu darei acesso ao banquete real, eu darei um nome novo a ele, e darei uma pedra de justificação a ele, para que ele saiba que ele é um vitorioso no reino. Então eu encerro a mensagem nessa noite dizendo, seja um vitorioso, não abandone a sua cruz, faça diferença no meio desses pagãos, seja diferença no reino. Não adote para você líderes que pregam palavras que coçam os seus ouvidos. Sigam pessoas, sigam líderes que confrontam a tua vida diariamente. E como dizia Spurgeon, não sente para ouvir um pastor que não fale com Deus. Não pare para ouvir uma pessoa
que não ora a Deus. Feche os teus olhos e vamos orar.